Primeiro de tudo, o que é o processo de empoderamento através do autoconhecimento? Empoderamento, se a gente for pensar, quando que a gente se empodera? Quando a gente realiza coisas na nossa vida, certo? E por que autoconhecimento? Porque qualquer coisa que a gente vai querer realizar de uma forma real, aquilo que a gente realmente quer muito, muito provavelmente a gente vai ter que lidar com desafios, com desconfortos, principalmente se for algum padrão de família que a gente está quebrando, alguma crença limitante imposta pela sociedade, imposta pela família. Muito provavelmente para a gente realizar as coisas grandiosas na nossa vida, aquilo que realmente vai gerar um impacto positivo, a gente vai ter que confrontar, vai ter que se deparar com coisas bem desafiantes, né? Sentimentos bem desafiantes, e por isso envolve aí o processo de autoconhecimento no meio desse empoderamento, né? Ou seja, para eu realizar aquilo que eu quero, para eu me empoderar, eu preciso exercer o autoconhecimento de olhar para essa montoeira de coisas que normalmente eu prefiro jogar para debaixo do tapete. Bem, mas todo mundo que me segue aqui provavelmente já está no caminho do autoconhecimento. E o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é que eu percebi ao longo da minha caminhada desses 7 anos aí, quase 10 anos, que a gente tem, na verdade, fases dentro do processo de autoconhecimento. Então, eu fui vendo que eu, particularmente, pulava sempre da fase 1 para a fase 3, que era o seguinte: eu botava na minha cabeça o que eu queria e eu ia direto para a ação. Eu queria ver aquilo pronto, já realizado. E aí eu percebi que, na verdade, existem mais 2 fases nesse processo que ninguém nos ensina e que eu percebi quando eu olhei para o ciclo menstrual, que são as fases 2 e 4, que são as intermediárias ali, né? Que é a fase... Eu vou falar uma por uma, vamos lá. Primeira fase do processo é quando a gente, então, bota uma meta. E para botar uma meta, a gente precisa pensar, a gente precisa se conectar com o que realmente a gente quer. Então, eu vou parar para me recolher, eu vou identificar o que a minha alma realmente precisa no momento, ou então, às vezes, isso vem já de supetão pra gente. A gente percebe, tem um insight de uma crença limitante, a gente tem um insight de que alguma coisa está incomodando e que a gente precisa trabalhar nela. Então, ou a gente vai em busca disso, eu vou realmente parar para pensar o que eu quero para a minha vida, ou isso vai vir até mim através de algum insight que eu vou perceber que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Essa é a primeira fase, quando a gente está nessa coisa mental, campo mental, pensando sobre as coisas, botando uma meta, definindo uma meta, fazendo um planejamento, certo? A gente vai depois para a fase 2. O que é a fase 2 do processo? É quando eu vou me colocar em movimento para realizar essas coisas que eu botei como meta. Então, se eu botei como meta me alimentar melhor, e eu fui atrás de mais informações sobre isso, eu fiz meu planejamento de como que eu iria me alimentar melhor nesse próximo ciclo. Quando eu chego na fase 2 do processo, é quando eu vou de fato executar. Então, é quando eu vou, por exemplo, no mercado comprar as comidas mais saudáveis, é quando eu vou cozinhar, vou congelar, vou fazer, vou me alimentar de fato melhor. E aí eu vou fazer isso por um tempo como aprendiz, que é a grande sacada do negócio. A fase 2 é a fase de desenvolvimento. E por isso que eu falo que é a fase do sentir, porque que é a fase conectada com o campo emocional, que é quando a gente se coloca em movimento para sentir as dificuldades das coisas. A gente não está muito preocupado com o resultado. Eu não quero manifestar já com excelência. Eu vou executar um movimento e eu vou sentir quais são as dificuldades que vêm, quais são os entraves, quais são os bloqueios. Será que eu vou conseguir ter disciplina e consistência nisso aqui? Ou eu vou travar? Ou eu vou querer fugir? Ou eu vou querer dar as costas? Ou eu vou querer ter uma válvula de escape? Vou querer ir para algum vício? Vou querer fingir que não estou vendo? A gente tem essa fase do sentir que é justamente para perceber quais são os bloqueios, quais são os erros, o que está dando de errado aqui nesse planejamento que eu me propus, porque planejar na mente é uma coisa, executar na prática é outra. Então, quando a gente chega na fase do sentir, que é a segunda fase do processo, é isso, a gente vai executando. A terceira fase do processo é quando a gente naturalmente manifesta daí o resultado que a gente queria ou não. Mas é a fase da manifestação. Então, é depois de eu ter executado aí, de eu ter dado alguns movimentos, eu vou perceber qual foi o resultado que eu obtive. E aí, quando eu percebo esse resultado, se ele foi
exatamente do jeito que eu queria, eu celebro, que daí é a quarta fase, celebro muito aquilo, realmente celebro, tá? Não negligencio a celebração, exercito a gratidão, que é para aumentar a minha vibração. Essa quarta fase é a fase conectada com o campo espiritual e a terceira é conectada com o campo físico. Então, a gente manifesta algo aqui no campo físico e aí depois a gente celebra esse algo no campo espiritual, a gente emana a nossa energia aí, celebra para fechar o ciclo. Se a gente não manifestou algo do jeito exato que a gente queria, a gente usa a quarta fase para revisar o processo. Então, eu vou olhar por que não deu certo, por que eu não consegui obter o resultado que eu queria. E aí a gente vai apontar as melhorias, né, que a gente pode executar no próximo ciclo que vai se iniciar. E aí, por isso, eu percebi primeiro essas 4 etapas de um processo, né? Porque eu percebi na construção de uma startup, por exemplo, a gente tem essas 4 etapas, né? E várias outras coisas, as estações da natureza tem 4 etapas, o ciclo da lua tem 4 etapas, né? E aí eu vi que o nosso ciclo menstrual, nós mulheres temos essas 4 etapas no nosso corpo e por isso que eu conectei isso com o ciclo. Como que a gente pode, então, exercitar o empoderamento através do autoconhecimento de acordo com o nosso ciclo? Eu pego essas 4 fases e coloco dentro das 4 fases do ciclo. Então, quando eu estiver menstruando, que é a primeira fase, eu vou pensar, eu vou planejar e eu vou botar ali as minhas metas. Quando eu estiver pré-ovulando, que eu vou estar com energia, eu vou executar os passos daquilo e vou perceber os sentimentos, vou me conectar com os sentimentos e exercitar o sentir. Quando eu estiver na ovulação, que é o momento máximo do meu ciclo, o que eu vou fazer? Eu vou ver essa manifestação que eu obtive e vou ainda permanecer um tempo agindo com consistência naquilo, conceitos que eu ensino na mentoria. E por último, quando eu estiver na TPM, que é a última fase do ciclo, eu vou fazer o fechamento desse ciclo, revisando o que não foi bom, prestando atenção no que está incomodando e celebrando as conquistas que eu consegui ter exatamente do jeito que eu queria. Então, essas são as 4 fases de um processo, tá, de empoderamento pelo autoconhecimento, com base no nosso ciclo menstrual. E como a gente está entrando numa lua nova, a gente já entrou numa lua nova, né? Tô meio atrasadinha aqui por causa das coisas da mudança, mas a gente tem mais alguns dias aí dessa alunação, dessa lua nova. Então, eu vou propor para vocês que a gente realmente trabalhe nessas questões dessa primeira fase, que é do pensar, do se conectar, do ter clareza com o que a gente quer, de como fazer um planejamento baseado no ciclo, né? Então, eu vou trazer esses conceitos aí para vocês ao longo dessa semana, tá? E eu proponho aí que você pare para pensar, utilize essa energia de lua nova, que é esse vazio que a gente pode estar sentindo, para justamente se conectar com essa energia que muito intuitiva, né, e muito sábia, que nos aponta os caminhos aí que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa olhar e que a gente quer manifestar, né? Então, o que você vai querer manifestar lá na lua cheia daqui a 2 semanas? Fica aí a minha pergunta para você pensar e acompanha aí os próximos conteúdos. Meu nome é Bárbara Blota, eu sou mentora de mulheres que estão buscando a si mesmas através do autoconhecimento. Eu faço isso através das minhas mentorias e se você tiver interesse, vem falar comigo no direct porque eu adoro conversar. Um beijo!